Fala galera, beleza? A gente vai começar aqui o treinamento para a lista 4 da OBMAP, tá bom? Vamos lá? Na verdade, o treinamento é para a OBMAP e esta é a lista 4, foi o que eu quis dizer. Você entendeu, né? Vamos lá. Questão 1 da lista 4. João, deixa eu só colocar aqui que essa é a questão. Já está em cima, mas eu não gosto de deixar isso aqui sem ser preenchido. João tem 148 copos dispostos em fila, cada um contendo um grão de feijão. Em etapas, João reduz a quantidade de copos da fila da seguinte maneira. Se em uma etapa a quantidade de copos for par, ele coloca os feijões do último copo no primeiro, do penúltimo no segundo, do antepenúltimo no terceiro e assim por diante, descartando os copos vazios. Se em uma etapa a quantidade de copos for ímpar, ele coloca os feijões do último copo no segundo, do penúltimo no terceiro, do antepenúltimo no quarto e assim por diante, também descartando os copos vazios. Aí olha o que a questão quer da gente. Quando a fila se reduzir a 2 copos, quantos feijões estarão no primeiro copo? No primeiro. Bom, como são muitos copos, não faz sentido você reproduzir isso até o final. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei a ideia como se fossem 8 copos simulando a quantidade par e 7 copos simulando a quantidade ímpar para a gente buscar um padrão, porque é lógico que isso tem que ter algum padrão, você não vai fazer um por um. Então, por exemplo, se eu tenho 8 copos, aqui, ó, em cada copo tem um grão de feijão. Segue o que ele diz aqui, ó. Se em uma etapa a quantidade de copos for par, coloca os feijões do último copo no primeiro. Vamos fazendo isso bem devagar. Eu vou pegar o feijão do último copo e vou colocar no primeiro. Então, o copo 8 está descartado. E esse copo 1, agora, ele está com 2 feijões. Aí continua. Do penúltimo no segundo, então, você vai tirar um grão aqui desse copo, então ele vai ser descartado. E você vai ter 2 aqui no segundo. Continua. Esse cara aqui, ó, vai ser descartado. E o grão desse copo vem para o copo 3. Tá? E por último, esse copo vai ser descartado. E aqui, o que é que eu observo? Cada copo ficou com 2 grãos, mas eu quero chamar a sua atenção, vocês vão entender por que depois, a quantidade de grãos do copo 2, tanto quando eu tiver uma quantidade par, como quando eu tiver uma quantidade ímpar, certo? Então agora nós só temos 4 copos, cada um com 2 grãos. Fiz a etapa 1, vou para a etapa 2, ó, 4 copos, os copos do 1 ao 4, né? E cada um tem 2 grãos. Beleza. Aí, seguindo a mesma ideia, você vai tirar os 2 feijões do copo 4 e vai descartar o copo 4 e aí os 2 feijões vêm para o copo 1. E você vai tirar os 2 feijões do copo 3, vai descartar o copo 3 e esses 2 feijões vêm para o copo 2. Veja que a quantidade de feijões do copo 2 foi dobrada de novo. Você tinha 1 na primeira etapa, 2 na segunda etapa e agora 4. Foi dobrado de novo. Então agora, ó, eu só tenho o copo 1 e o copo 2. Então, se fossem 8, como é que você ia encontrar quantos feijões tem no copo 1? Ou seja, qual foi o padrão para chegar nesse 4?
o total de grãos menos quanto tem no copo 2. Por quê? Porque na próxima etapa você ia levar esses grãos para cá. Então, veja, eu quero que você perceba que para eu chegar nesta quantidade, você vai pegar o total de grãos, que no exemplo que eu dei foi 8, e subtrair de quantos grãos de feijão tem no segundo copo, que nesse exemplo foi 4. Aí veja que bate. Tá? Outra coisa, em cada etapa, quando é par, a quantidade de copos se reduz à metade. Você tinha 8, depois foi para 4 e agora para 2. Bom, vamos simular agora com a quantidade ímpar de copos. O que é que ele falou para a gente? Se em uma etapa a quantidade de copos for ímpar, ele coloca os feijões do último copo no segundo. Então, cuidado. O último copo, aqui eu botei como sendo 7. Esse 7 vai ser descartado. E esse grão vem para o segundo. Aí continua o texto. O do penúltimo copo vai para o terceiro e o antepenúltimo vai para o quarto. Vamos lá. Penúltimo copo, nesse exemplo, é o 6. Ó. Ele vai ser descartado e esse grão vai para o terceiro copo. E esse quinto copo vai ser descartado e aqui vai ficar com 2. Aí eu tinha 7 copos, agora eu vou ter 4. Veja que a generalização para o número de copos é n mais 1 sobre 2. Na próxima etapa, como assim? Ó? Eu tinha 7 copos, agora eu tenho 7 mais 1, 8 sobre 2, 4. Eu só tenho os copos de 1 a 4. De 1 a 4, só que com um detalhe. No copo 1 só tem um grão e em cada um dos outros copos, ó, você tem 2 grãos. Aí o que é que, seguindo a mesma ideia, esses grãos aqui, agora essa quantidade ela é par, né? Então, se a quantidade é par, você vai seguir o procedimento de cima. Você vai descartar aqui o copo 4 e vai levar os 2 grãos para cá. Ó. Você vai descartar o copo 3 e vai levar os 2 grãos que estavam no copo 3 para o copo 2. Observe que interessante, independentemente da quantidade de copos ser par ou ímpar, a quantidade no copo 2 ela vai dobrando sempre. No início você tinha 1, dobrou para 2. Na segunda etapa, ó, no copo 2, você dobrou para 4. E aí, essa ideia para saber quantos grãos tem no copo 1. Usando a mesma ideia, fazendo o total de grãos menos quanto tem no copo 2. Será que dá certo? Dá. O total de grãos, como eram 7 copos no início, e tinha 1 grão em cada copo, o total de grãos era 7. Se eu retirar quantos tem no segundo copo, 4, eu vou saber ó, quantos tem no primeiro, antes de eu ir para a última etapa. Então, 2 coisas que você precisa, 2 padrões que você precisa observar que são essenciais. Primeiro padrão, a quantidade de grãos no copo 2 em cada etapa é dobrada, independente de ser uma quantidade ímpar ou par de copos. Sempre a quantidade de grãos do copo 2 é dobrada a cada etapa. Segunda coisa, para achar, quando só restarem 2 copos, para achar quantos grãos tem no copo 1, você faz o total de grãos do início, menos quantos grãos tem no copo 2. Eu mostrei que isso dá certo. Então, vamos lá. Primeira etapa. O que aconteceu na primeira etapa? Observa que na primeira etapa, você tinha 148 copos e descartou metade deles, né? Porque é uma quantidade par. Metade de 148, você faz assim, metade de 140 é 70, metade de 8 é 4. Então, isso vai dar 74. Vão restar
74 copos após a primeira etapa. Certo. Mas após a primeira etapa, como você só tinha um feijão no copo 2 no início, e houve uma etapa, você dobrou isso. Então, agora você tem 2 feijões no copo 2. Agora você vai para a segunda etapa. Aí, na segunda etapa, você tinha 74 copos antes da segunda etapa, aí dividiu por 2. Metade de 74, 37. E agora, você dobrou essa quantidade de grãos no copo 2. Lembre, aquilo que eu falei, a cada etapa o número de grãos do copo 2 vai dobrando. Aí você vem aqui para a etapa 3. Aí cuidado, quando a quantidade de copos é ímpar, para eu saber a da próxima etapa, você soma com 1 e divide por 2. Lembra que eu fiz isso aqui? Então, 37 mais 1 sobre 2. Soma com 1. E divide por 2. 37 mais 1, 38, sobre 2, 19. Eu vou continuar isso aqui até restarem 2 copos, que é o que a questão quer. Então, isso aqui, você dobrou de novo. Então, você tem 8 copos. Só para você perceber, 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. Então, é 2 elevado ao número de etapas. Mas, vamos lá. Você vai para a quarta etapa. Quantos copos vão ter após a quarta etapa? Você tinha 19, aí como é ímpar, 19 mais 1 sobre 2. 19 mais 1, 20. 20 sobre 2, 10. Isso aqui foi dobrado de novo, 16. Você vai para a etapa 5. Na etapa 5, como é uma quantidade par, é só dividir por 2. 10 por 2, 5. E aí você vai dobrando, sempre dobrando a quantidade. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Então, 10 dividido por 2, 5. Vai sempre dobrando quantos grãos tem, quantos feijões tem no copo 2. Agora o dobro de 16, 32. Você vai agora para a etapa 6. Etapa 6, isso aqui é uma quantidade ímpar, então você soma com 1 e divide por 2. Então você vai ter 3 copos após a etapa 6. Em compensação, o copo 2 vai ter a quantidade de feijões dobrado, então 64. E finalmente, quando você termina a etapa 7, olha só, você vai ficar com 3 mais 1 dividido por 2. Você vai ficar com 2 copos, que é o nosso objetivo. E aqui você vai ter 128 grãos no copo 2. Então, preste atenção. Agora eu estou só com 2 copos. Bom, pense comigo naquele raciocínio que eu te disse. Deixa eu colocar aqui para você entender. Imagine que esse seja o copo 1 e esse seja o copo 2. Nós descobrimos que aqui dentro tem 128 grãos quando só restaram 2 copos. Mas é óbvio que o total de grãos não mudou. O total de grãos, os grãos só foram passando de um copo para outro, mas nenhum foi descartado. O copo foi descartado, o grão não. Quantos grãos você tinha no início? 148. Então pense, se aqui tem 128 grãos, aqui obrigatoriamente tem que ter 20.
Porque senão essa soma não daria 148, que é a quantidade de grãos inicial. E aí esse foi o segundo padrão que eu pedi para você observar, que é a quantidade de grãos que vai restar no primeiro copo, quando só restarem 2 copos, vai ser o total de feijões menos quanto tem na segunda etapa. Então, essa é a resposta que nós estamos procurando. Ó. 20. Olha a pergunta que ele está fazendo. Ó. Observa a pergunta. Quando a fila se reduzir a 2 copos, quantos feijões estarão no primeiro copo? Então, resposta, letra D de dado, 20. Questão muito interessante que envolve raciocínio lógico, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu!